Preparado para o sucesso? Este é o tema da minha entrevista com Adriano Santos, fundador e diretor do Instagrupo. Vamos falar sobre as 5 dimensões do sucesso. Olá, Adriano, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Olá, Viviane, obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar com vocês. Adriano, sucesso é um desejo comum a todos. Na sua opinião, o que é sucesso empresarial? Olha, é muito bacana essa pergunta, né? O que é sucesso empresarial? A gente coloca muito sucesso atrelado ao financeiro, né? Mas não necessariamente ao financeiro. O financeiro é parte disso. O sucesso ele está ligado a você com o seu propósito versus ao que você conquista. Então, você entender muito bem qual é o seu propósito, para o que você veio, né, para a sua empresa ou onde você trabalha, qual é o objetivo, aonde você quer chegar, e você entender que isso é uma travessia, você está mais próximo do sucesso. E o financeiro se torna, de fato, uma consequência. Então, o sucesso é você fazer o que a sua alma, o que você pede como objetivo, como propósito, e aí você vai conseguir conquistar os seus espaços. Qual a sua metodologia para alcançar o sucesso? O que você chama das 5 dimensões do sucesso? Explica pra gente. Muito bacana. 5 dimensões do sucesso. Eu tenho 15 anos de mercado, sou sócio fundador do Instagrupo. O André, que é meu sócio, tem 20 anos de mercado. A gente atua há muito tempo com consultoria e a gente foi desenvolvendo uma metodologia ao longo desses anos para poder entender melhor o empresário e trabalhar melhor as suas dores. As 5 dimensões do sucesso, como o próprio nome diz, atuam em 5 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão energia, que é o quanto o empresário, o empreendedor está equilibrado como pessoa, energeticamente mesmo, como um líder. Esse papel ele é fundamental para a empresa. O segundo é a mente, é o conhecimento. Quais são os conhecimentos e habilidades necessárias que a empresa precisa ter, que os seus líderes precisam ter, que toda a sua área de head, gerentes, coordenadores precisam ter. Então, você ter muito bem isso mapeado, ele é muito importante. Hoje, você precisa contratar alguém que supra uma função e não alguém que vai adaptar a função. Então, você ter essa divisão mente, ela também é muito importante dentro desse tripé. E o terceiro, que é o físico, que de fato são as metodologias, planejamento estratégico, planejamento orçamentário, plano de marketing, plano comercial, plano de expansão, como você usa as metodologias para te auxiliar nessa travessia. Esses são os três tripés. Dentro disso você tem o quarto, que é o tração, que é o executar. Não adianta eu ter os 3 se eu não tenho como executar, se eu não faço, se eu não traciono. E nesse quarto, a gente também tem as escolas dos conselheiros, que são gestores mais experientes que já passaram por isso e aconselham através de mentorias ou de participação no conselho consultivo da empresa para que a sua empresa destrave, que ela ande, isso é muito importante. E a quinta eu gosto muito de falar, que é a plenitude. O que é a plenitude? É devolver para o mundo um pouquinho do que você recebeu. Isso é muito importante. É um círculo, né? Você chega até a plenitude e você volta de novo para a energia. Então a gente criou essas 5 dimensões e nessa última dimensão a gente ensina muito o empresário ou a criar um instituto ou participar de um instituto, como ele atua na comunidade que ele está inserida. Ainda mais hoje, né? A gente vê o quão é importante isso. Então essas são as 5 dimensões do sucesso. Quais são as maiores aflições dos empresários atualmente? E como se manter firme diante de um momento tão difícil quanto a pandemia? Olha, não são poucas, né? A gente costuma dizer, independente se é uma empresa média, empresa grande ou startup, as dores são muito parecidas. E uma das principais dores é a solidão. O empresário, ele é um cara solitário, ele não tem com quem dividir. Então, ele é muito importante que ele busque, né, essa ajuda, esse equilíbrio. E isso também reflete diretamente na ação dele. Uma outra dor muito forte é o fato de você estar muito preso ao processo e pouco ao estratégico, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Então, os seus principais líderes acabam entrando dentro do processo e não vê a visão como um todo do estratégico. Isso também é uma dor bastante constante. E uma outra é falta de planejamento. Isso acontece muito no Brasil, então a gente planeja pouco e essa cultura, cada vez mais, a gente briga para que a gente consiga mudar e ajudar os empresários do país. Todo mundo entrou num caos mesmo, principalmente mental, acho que esse foi o principal impacto. Não se falava tanto de equilíbrio, da importância de você estar bem consigo mesmo para ser um bom líder. Isso era quase um tabu antes da pandemia, mesmo que todo mundo sabia que era importante. E agora, pela pandemia,
isso se tornou assim um fator primordial. Tá todo mundo buscando este equilíbrio, buscando se entender melhor como empresário e que a empresa também tenha um propósito, que ela não esteja só aqui para gerar recursos financeiros e sim muito mais que isso. Eu costumo dizer que o empresário tem uma responsabilidade. Inclusive, vou até falar com ele, você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com os seus colaboradores, com os seus fornecedores, com a comunidade que você está inserido. Você assumiu essa responsabilidade. Então, é importante que você se equilibre e que você saiba que você pode fazer a diferença. Independente se você é uma startup ou se você é uma Big Four, uma multinacional. E antes de encerrar o NGT Notícias, eu queria que você desse uma dica de como alcançar o sucesso, seja você profissional ou empresário. É chover no molhado, né? É não desistir, é realmente acreditar. Por isso que é tão importante o propósito. Porque se você acredita no que você está fazendo, você continua. Mesmo pelos percalços, mesmo pelas dificuldades. Então é importante que você persista, saia da caixinha. Tente coisas novas constantemente, diariamente tente colher novos conhecimentos, conversar com novas pessoas, escute mais, mas não esqueça, não desista do seu sonho. Acho que esse é o fator primordial. E para quem está buscando emprego, buscando crescer, ter aí um impacto melhor, faça mais do que te peçam. Eu acho que esse é o fator primordial. Busque participar de projetos que talvez você não participaria na sua empresa. Com isso, você vai estar em evidência. Além de aprendendo, você vai estar mudando a sua vida. Adriano, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço, quero deixar aí os meus contatos para quem quiser saber mais. Pode me seguir no Instagram, meu Instagram é Adriano S. Santos com 2 T's. Tem o Instagram também do Instagrupo, que é a minha empresa, que é _Instagrupo, também tem o site, tem o LinkedIn, só procurar nas redes que a gente está sempre disponível. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você. Este foi o NGT Notícias de hoje, muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!